Bem, amigos, não. No seu tom você foi extremamente deselegante. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Fatos Histéricos e hoje é Pimba na Gorduchinha. Vai te f... O negócio é o seguinte, vamos falar de futebol, Copa do Mundo, o pessoal vai bater uma bola legal. Fuleiragem, Isso aí. Roubalheira. Fanfest, É isso aí, zoeira nas contas públicas. Quero ver na Copa. Ah, né? mas tudo termina com a bola na rede, meu amigo. Jailson! Mundial Pimenta Jailson! Lembrando, uma das maiores rivalidades do mundo. Temos aqui, ó, Grêmio Internacional. Mas vamos falar de uma rivalidade muito mais pesada, professor Gurão. O chamado jogo da morte, né? Isso envolveu, inclusive, Nossa, cara. gente morta, né? Pessoas que morreram por causa de uma partida de futebol. É, você pode hoje em dia não se surpreender com o atual, né? A violência, Atual violência campo, no né? futebol. A gente fala sobre, infelizmente, fala sobre racismo no futebol, fala sobre homofobia no futebol. E é legal tu tá dizendo isso porque essa história tem a ver também com a questão do racismo, né? Pois é. A raça superior, a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. A gente vai falar então sobre o tal jogo da morte, que acontece quando, professor Gurão? Olha, Segunda Guerra. Uma história que vai envolver a Alemanha nazista do Adolf Hitler, né, com a Ucrânia, né, que na época era a União Soviética, né, sobre o jogo lá do Stalin, socialismo, e a gente vai ver essa rivalidade que acabou ocorrendo no ano de 1941, que foi pro campo, né, acabou também envolvendo até o futebol, que é uma história assim, ela é bem conhecida até essa história, né, eu não conhecia, mas um monte de gente, meu amigo que é esportista, pessoas fãs do esporte, conhecem bastante. Gostaria de dizer até que esse tema foi sugerido pelo nosso amigo Thiago Horácio, né? Aqui, ó. Você participa, né, pela nossa fanpage, o pessoal interage, perguntando, questionando e sugerindo temas. Ah, merda, porra! Ah, merda! A Ucrânia, que hoje em dia a gente vê que é uma região extremamente conturbada. A Ucrânia é um país interessante, cara, porque é um país muito grande, né? Na Europa é o maior país, assim, que fica só na Europa. A Rússia seria o maior, mas que a Rússia fica na Europa e Ásia. Sim. Então a Ucrânia é o maior país, assim, que está só na Europa. E é um país que ele é muito rico em agricultura, vamos dizer, um celeiro do mundo, né? É o terceiro maior em exportação de grãos do mundo. Então é um país que atrai, né, interesses de muita Cobiça, claro. Também é um país geograficamente, geopoliticamente importante, porque o gás que vem para a Europa passa por ali, a tubulação de gás que leva, né, esse produto para a Europa passa pela Ucrânia. Então tem muitos interesses ali em jogo, né, uma questão complexa. E a formação dos povos também, são diferentes povos. Também, ali é um caldeirão, né, de etnias, de povos, que é muito complicado também de administrar. Hoje a região da Crimeia, por exemplo. É, né? a região, por exemplo, onde tem tártaros, que são muçulmanos. Mora uma comunidade grande na minha boca de tártaro. Pois é, a sua boca é quase uma Crimeia de tanto tártaro. Mas enfim, fica difícil ver quem é ucraniano, quem é que é russo, quem é que é tártaro, quem é que é isso, quem é que é aquilo. Então imagina formar uma torcida e um time de futebol com essa galera. Ah, tá voando caixa pra cima ali, ó. Torcedores do Brusque, jogadores da Camboriuense tentando agredir. Pô, os caras passaram fome com a União Soviética, depois passam fome. Os caras lá morriam, não era de bala mesmo, morriam de fome. É uma população que foi bastante, sofreu bastante, né, durante a Segunda Guerra e antes do período ali comunista, né, com a União Soviética. Tanto é que a nossa história assim começa ali o início, né, do conflito todo, da Segunda Guerra nessa região, acontece a partir do ano de 1941.
Porque o que se tinha antes ali? Antes a União Soviética e os nazistas eram aliados. Quando estoura a guerra em 1939, Hitler e Stalin, antes de estourar a guerra, eles fazem um acordo de não agressão, que é o acordo Ribbentrop-Molotov. Stalin quer causar uma forte impressão nos alemães. Ele vem recebendo informações de seus espiões alertando para a iminência de um ataque. Mas ele acha difícil acreditar que Hitler ousaria romper tão cedo o pacto germano-soviético de não agressão. Eles iam dividir a Polônia, né, e em troca disso eles não iam se agredir quando estourasse a guerra. Eles já sabiam que ia estourar. Então o Hitler passa por cima desse acordo. Pra variar. Pra variar, né? E acaba organizando a Operação Barbarossa, né? Que é em homenagem a um imperador do Sacro Império Germânico, chamado Frederico Barbarossa, né? Que organizou uma cruzada. E ele vai invadir a União Soviética em três pontos principais. No norte, lá em Stalingrado, depois no centro, em Moscou, e também no sul, em Kiev, né? Ou Kiev. O general Guderian está ali. Ele insiste e diz: estamos agora a apenas 350 quilômetros de Moscou. Você não entende nada, diz o Führer. Você não entende de economia em tempos de guerra. Primeiro precisamos do trigo da Ucrânia, para que eles não nos matem de fome, como fizeram na guerra passada. Moscou é apenas um símbolo, cuidaremos dela mais tarde. Ele ordena que Guderian volte para o sul em direção a Kiev, a fim de fechar a tenaz ao redor dos exércitos russos, ainda operando em bolsões à retaguarda da Wehrmacht. Dizem que foi o maior erro do Hitler foi ter separado o exército, a força, né, claro. pra fazer Agora essa... está me lembrando Federação Carioca, Federação Gaúcha de Futebol, onde Grêmio Internacional, ou Flamengo e Vasco fazem um acordo. Você não vale nada. Você vale uma coisa? Eu valho muito sempre. Nunca provaram nada contra mim. Você vale? E não vão provar. Você é CPI safado. em cima de você? Você é moleque. Você é CPI. safado. Então é complicado esses acordos entre inimigos. O jogo sempre é uma guerra, né? Uma disputa, é uma guerra, não adianta. E na guerra tu usa várias táticas pra vencer, né? E nisso a gente volta lembrando que o povo morreu de fome com Stalin, depois morre com Hitler. É engraçado porque tem até um vídeo, eu gostaria de passar as imagens até do Redescobrindo a Segunda Guerra, a gente já utilizou também, mas ele tem imagens muito boas, que são coloridas artificialmente, que mostram os nazistas chegando em Kiev, né? Que mostrando assim que uma parte da população aderiu até ao nazismo, porque era melhor do que a situação que eles estavam vivendo antes com Stalin, né? Ou seja, era tão crítica a situação que era melhor se abraçar com o cão mesmo. Os alemães são aclamados às vezes como libertadores. Após o reinado de terror de Stalin, qualquer coisa é melhor que a NKVD, a implacável polícia secreta soviética responsável pela repressão política. A história que a gente vai contar, né, é sobre um time de futebol que foi formado a partir dessa invasão aí dos nazistas, porque eles começam a invadir Kiev em junho de 41 e em setembro a cidade é tomada. Nesses 3 meses aí, 4 que eles lutaram, os times, a liga de futebol parou de acontecer, né? E os próprios jogadores começaram a ir pro exército e a lutar, né, pelo exército russo, pelo exército da União Soviética. E muitos, né, lutaram contra os alemães, foram vencidos. Os alemães capturam eles e depois, assim, num descaso total, acabam liberando os soldados e eles ficam vagando pela cidade morrendo de fome, né? E já existiam os times de futebol que a gente tem hoje, né? Assim, o Dinamo de Kiev. Vários brasileiros jogando lá. Inclusive, né? E o que aconteceu? Existia um padeiro alemão que morava em Kiev e ele, andando pela rua, reconheceu o goleiro do Dinamo de Kiev, no estado paupérrimo lá, Nikolai Trushevich, desculpa, esses nomes são complicados, né? Imagino. Né? Trushevich, então, era o goleiro do Dinamo de Kiev, que era a estrela, né, do time. E por que ele era estrela? Porque ele acabava por criar essa tática de sair rapidinho. Ele armava contra-ataque, por isso que ele ficou sendo assim um cara inovador dentro do esporte. Como é que era o nome dele mesmo? Nikolai Trushevich. Você acha isso difícil? Difícil era jogar bola naquela época. Imagina uma bolada, cara, o goleiro. Imagina o Truchev tomar uma bolada com a costura de couro, rapaz. Era herói mesmo. Aquela, né, que toma a chupada, aquela que dá dente de leite. Falando sobre goleiro, né, tem até um filme que o Pelé e o Stallone
contracenam junto. Olha só o time. Michael Caine, Pelé, Não pode. Stallone num campo de concentração, jogando contra os nazistas. Vamos lá, pessoal, podem começar a chutar. Isso, capricha, isso, mais um. Manda umas bolas, Charlie. Tá ficando sério, né? Vamos lá, chutando. Chuta. Mais uma. Fuga para a Vitória, um filme de 81 que foi criado lá, assim, e é com vários jogadores de vários times europeus, inclusive, jogadores ingleses famosos e tal. Tem um jogador argentino que também faz parte do time, ou seja, a maior pelada. Sou do Timão! Aquele padeiro, então, reconhece o goleiro do Dínamo e quer salvar o cara. E ele contrata ele para trabalhar lá na fábrica. Só que ele não trabalha como padeiro junto. A missão dele é achar os outros jogadores para salvar o time de futebol. Pra montar o time de novo. Montar o time. O que acontece no meio disso, né? A população lá na Ucrânia está completamente sem rumo, não tem nada para se fazer. Estavam passando fome, uma miséria, uma desgraça. O que o exército alemão resolve fazer, né? Pô, vamos dar um pouco de divertimento para esse pessoal e para nossas tropas. Vamos organizar um campeonato de futebol na Ucrânia. The more they could normalize things in Kiev, the more they could win over the hearts and minds of population there. So the Germans felt that let's put on a series of exhibition matches. Let's give them football. And so, on this field in Kiev, a season would be played, with clubs composed of Romanian, Hungarian and German soldiers, along with Ukrainian teams, including one made up of the Dynamo Kiev players from the bakery. Com essa galera aqui, ó. Então foi formado. Montaram o time aqui. Formaram. O nome do time é FC Start, né? Tá. Não era Dynamo. Eles pegaram alguns jogadores do Dynamo de Kiev, a maioria, e 3 jogadores do Lokomotiv, que eles conseguiram achar no meio da população. E eles começaram a trabalhar lá, e nisso foi organizado pelos nazistas um campeonato. E esse campeonato, né, tinham vários times, inclusive, né? Tinha ali a guarnição russa de futebol, tinha o batalhão ferroviário, o time do exército da Wehrmacht. Coluna do meio. Santo André 1, Portuguesa de Desporto 0. Patrolaram todos os outros times, né? Porque eles eram profissionais. E os outros eram amadores. E os outros eram tudo amador. Então, assim, teve lá 6-2 contra a guarnição russa, depois 11-0 com a guarnição romena, 9-1 contra o batalhão ferroviário, 6-0 na Wehrmacht. Isso complicou um pouco as coisas. 5-1 no MSG, que era o exército húngaro. Depois teve a revanche, né? 3-2. Já foi mais parelho. Melhor. E aí começam os problemas.